Salmo 23, Salmo de número 23, desde sexta-feira o Senhor nosso Deus tem tratado conosco. Nós falamos no Salmo na sexta-feira no culto de oração. Hoje nós ministramos esse Salmo pela manhã. E agora à noite eu tenho certeza que uma outra mensagem o Senhor nos dará. Em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. A palavra do Senhor, ela se renova todo dia. Ela se renova a cada nova mensagem. O Senhor traz uma revelação diferente. E eu tenho certeza absoluta que o Senhor Deus vai falar conosco por meio desta palavra. Amém, irmãos? Salmo 23. O Herbert, você põe para a gente? Já está? Obrigado. Quem achou, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma e guia-me pelas veredas da justiça, por amor ao seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão por todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém. Querido Deus, mais uma vez diante do Senhor, nós estamos por meio da oração, e eu quero, Senhor, pedir a tua bênção, a tua direção. Eu quero pedir a revelação do teu Espírito Santo. Eis-me aqui, Senhor, usa a minha vida nesta noite, por amor a ti mesmo, Senhor, por amor à tua palavra, por amor à tua igreja, e com misericórdia de mim, Senhor, usa a minha vida. Fala conosco, Senhor, trata o nosso coração, Senhor, não o que nós queremos ouvir, porque nem sempre o que queremos ouvir é o que precisamos, mas segundo o que nós precisamos ouvir. Isso sim, Senhor, fala conosco. Eu peço a tua bênção, Senhor, e o Senhor repreenda todo o espírito roubador da palavra, que toda obra forjada contra este culto está repreendido e seja lançado para longe daqui, ao lugar a qual o Senhor tem designado. Peço que a bênção do Senhor repouse sobre este lugar, sobre cada pessoa que adentrou por estas portas. Como disse a tua filha, ninguém que aqui entrou, Senhor, sairá daqui da mesma maneira, mas nós seremos transformados, fortalecidos, renovados, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Irmãos, eu falava hoje pela manhã, neste salmo com a igreja, e nessa introdução eu queria observar algumas coisas que a gente vê neste mundo, não é? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará, é uma frase-chave, é um versículo ou um verso muito citado, muito visto, em todos os lugares. As pessoas colocam no vidro do para-brisa do seu carro, no vidro traseiro, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. As pessoas colocam atrás no para-choque do caminhão, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. As pessoas colocam um imã de geladeira escrito, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. As pessoas fazem cartão de visitas e escrevem embaixo, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. É um verso muito conhecido, muito declarado pela maioria das pessoas em todo o mundo. Mas a gente observa que muitas das pessoas que dizem assim, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, na verdade, tem ausência de muitas coisas, tem falta de muitas coisas. Quando a Bíblia diz, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, não quer dizer que nós vamos ter tudo o que nós desejamos, mas quer dizer que nós não vamos ter falta, que nós vamos ter a providência, a provisão diária, que nós vamos ter aquilo que nós precisamos. É como a prosperidade. Muitas pessoas entendem a prosperidade como riqueza, como carros, casas na praia, e dinheiro, e riquezas, e glória. Mas ser uma pessoa próspera é não ter falta de nada. É receber de Deus a providência que se tem necessidade. É viver uma vida com dignidade, é viver uma vida com consideração das pessoas, com respeito.
É viver uma vida realmente movido pela providência do Senhor. E nós estamos vendo que muitas vezes isso não acontece. Existe uma ausência de provisão. Existe uma ausência de milagre, muitas vezes na vida do crente, na vida do cristão, na vida daqueles que professam crer em Deus. Eu não estou falando naquele que não conhece o poder de Deus, mas eu estou falando daqueles que conhecem a Deus, que já escolheram o Senhor como único, suficiente, soberano, exclusivo Salvador de sua vida, que às vezes já são batizados nas águas e até no Espírito Santo, e que têm uma necessidade, e que têm a falta da provisão diária de todos os dias. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Por que será que uns conseguem que a bênção do Senhor, a provisão de Deus, e outros não? Por que será que parece que para um todas as portas se abrem, e para outro parece que todas as portas se fecham? Será Deus injusto? Será que o Senhor, Deus, faz acepção de pessoas? Eu creio que não. Talvez o que falta, na verdade, é a compreensão da santa palavra de Deus. É a compreensão do propósito de Deus para as nossas vidas. E talvez seja por isso que Paulo, quando escreve à igreja de Romanos, ele diz: por compaixão, irmãos, no capítulo 12, pelo amor de Deus, irmãos, apresente o teu corpo como sacrifício vivo, porque isso é um culto racional. Transforma pela renovação de um novo entendimento, para que possa saber qual é a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. Transformar pela renovação de um novo entendimento. É ser transformado da forma que se faz. Não vos conformeis, vem de forma, ou de formar, ou de fazer módulo. Mas transformai-vos, mude a forma que o mundo traz para aquela forma que o Senhor quer fazer. Quando o salmista diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, ele está anunciando o cuidado do pastor. E eu queria contar um pouquinho dessa história do pastor. Eu já usei esse texto outras vezes, e já falei um pouco sobre isso com a igreja, mas eu queria refrescar a sua memória, e a minha também. Porque eu também preciso ouvir essa palavra que vem do trono de Deus para a minha vida primeiramente. O pastor é uma figura interessantíssima na cultura do Oriente Médio. Ele é um sujeito que cuida das ovelhas, que apacenta o rebanho. E é impressionante porque ele tem uns cuidados que são muito peculiar a esse cuidado, ao cuidado desse tipo de criação. Porque a ovelha é um bicho extremamente sensível. A ovelha que estou falando é a ovelha literal. Talvez por isso nós sejamos comparados com as ovelhas. Talvez por isso o salmista fez essa analogia tão perfeita e tão maravilhosa. Porque a ovelha é um bicho extremamente sensível. Você sabia que, por exemplo, a ovelha não come na mão de outra pessoa que não seja o seu cuidador? Ela rejeita todo e qualquer alimento que venha da mão de um desconhecido. A ovelha, ela precisa reconhecer a voz do pastor, ou a voz do cuidador, para que ela possa comer e para que ela possa beber. Eles têm um costume de ter sempre duas pessoas cuidando da ovelha. Na maioria das vezes, é um ancião e um jovem, ou um garoto. Para que a ovelha acostume com a voz do garoto, porque quando o ancião partir, ela só vai comer da mão do garoto, que agora se torna o pastor. Ela não come na mão de outro. Tanto isso é verdade que quando a pessoa que cria o animal precisa vender, vende para o abate. Já vende para ser abatido, porque ela não vai se alimentar e ela vai morrer de fome e de sede se não tiver o cuidador.
Interessante isso, né? Ela só tem um cuidador. E está preparando sempre o pastor um outro cuidador para que ele possa substituir. A ovelha é um animal que não vive só. Se você soltar, ela vai morrer, porque ela está acostumada a viver em rebanho. Assim como nós, que não podemos nos tornar uma ilha, não é? Nós precisamos viver em comunidade. A ovelha é assim também. A ovelha tem muito medo. Se a água agitar, ela não bebe a água. Ela tem medo. Se um animal maior que ela aparecer e assustar, ela fica paralisada, a perninha traseira amolece e ela cai. Você sabia disso? Ela fica paralisada de choque. Ela precisa o tempo todo de um pastor. Ela precisa ser nutrida com um alimento bom. E os pastores às vezes precisam caminhar longe, levantando muito cedo, porque ela também não aguenta o sol muito escaldante. Levantando sempre muito cedo e conduzindo o rebanho a um lugar que tem pastos verdejantes. Não é qualquer pasto, é pasto que possa nutrir esse animal. E quando eles, nas suas viagens, levam o rebanho, às vezes eles sobem nos montes e às vezes eles descem dos vales. E quando o pastor conduz o seu rebanho na parte alta, ele se sente seguro, porque de cima ele consegue ver tudo lá embaixo. Fica mais seguro contra os predadores, contra os lobos, contra as serpentes. Mas há momentos que ele também tem que passar pelo vale, e essa hora ele tem muito medo, e por isso o salmista disse: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, porque quando ele conduz o rebanho pela parte baixa, os montes faz sombra, é uma sombra, e traz uma ameaça de morte, porque um lobo pode sair de qualquer uma daquelas rochas, assim como também uma serpente. E é por isso que o pastor tem um cajado. O cajado do pastor tem algumas funções. A função de vara, para disciplinar a ovelha que muitas vezes sai fora do caminho. Então ele bate na ovelha de lado para que ela volte para o caminho. Ela tem a função na ponta, tortuosa, assim, uma parte que é de curvatura, que quando a ovelha cai em algum tipo de buraco, o pastor lança aquilo ali, que pega o meio da ovelha e ele puxa de volta para o lugar. E tem uma ferramenta que fica embutida nesse cajado, de onde ele tira uma lança. E com isso ele protege do lobo ou da serpente. Interessante, não é essa analogia? O pastor precisa ter um cuidado muito grande com essa ovelha. E sabe, irmãos, às vezes, alguns animais são diferentes dos outros. Tem ovelha que tem espírito de bode, ou de cabrito. Ela não respeita, ela não fica junto no aprisco, ela pula, sai saltando. E é assim mesmo, é da natureza, uns é de um jeito e outros são de outros. Mas diz uma ilustração que um grupo que visitava aquela região, pararam num lugar que tinha como se fosse assim uma represinha de água, uma pequena nascente de água. E aqueles turistas que vinham, passaram por ali e viam um grupo de pastor que deixaram as ovelhas ali para beber água. E eles perceberam que havia um homem, pastor de ovelha, que foi até lá e quebrou a pata traseira da ovelha. E eles, muito indignados com aquilo, os turistas desceram, alguém que falava em árabe, foi até lá e questionou o fato do sujeito quebrar a pata do animal. E os turistas dentro do veículo diziam: pô, mas será que não tem aqui um controle de animal? Será que não tem aqui um órgão que proteja, um tipo de IBAMA que proteja o animal?